Bom, galera, esse vídeo aqui que eu vou fazer hoje vai dar um pouco de polêmica, tá? Porque é o seguinte, cara. Ó, a mulher do Job é menos prejudicial na vida do homem do que a mulher interesseira. É, isso mesmo. Calma aí que eu vou desenvolver bem aqui com vocês que essa linha de raciocínio, tá? Esse vídeo é um pouco reflexivo, um pouco polêmico também esse assunto, tá? Mas vocês vão entender bem no final, tá? Eu vou dar alguns exemplos de alguns amigos meus, né? Que como é que fala mesmo? Que teve, né, uma situação assim parecida e comigo também, tá? Cara, eu falo principalmente da mulher interesseira. Mulher do Job, eu nunca consumi nenhuma mulher de Job, nunca precisei nada, tá? Mas é o seguinte, cara, vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. Bom, vamos lá então. A mulher do Job, né? Hoje em dia popularizou muito esse nome Job, né? Antigamente eu lembro era mulher de programa, puta, essas coisas, né? Hoje em dia tá bem, vamos dizer assim, glamorizado nessa parte de job. Você vê hoje em dia aí na internet as meninas postando, não tem mais vergonha, né? Hoje em dia virou algo popular, normalizou. E eu, na minha opinião, não acho normal, sinceramente, tá? Mas é o seguinte, cara. Pensar pro lado moralmente na vida do homem, tá? Cara, a mulher de job, o que que é? É simplesmente aquela mulher ali que tá ali, né, na zona, na esquina, ou se não, sei lá, até mesmo na internet, muitas vezes, tá ali vendendo o seu serviço, né? O serviço dela ali, que é pra ela fazer, né? O que que acontece? O cara chega lá, né? Ele chega lá, ele já tá ciente, né? Que a mulher, ela vai fazer o serviço pra ele, né? Ele vai dar um X na mão dela e ela vai fazer aquele serviço, né? Por exemplo, muitas vezes o cara, vamos simular uma situação aqui, ó. O cara chega lá na zona, no puteiro, no prostíbulo, seja o que for. E chega lá, tá lá a mulher fala assim, ó, pra mim fazer tanto, tanto é esse X, pra mim fazer tanto, tanto é esse X. E o cara vai lá, paga, né, a mulher faz o serviço, né, que tem que fazer. O cara vai embora e ela vai embora e pronto, né. Cara, ó, não tô apoiando, que não, tipo, na minha opinião, não apoio, tá? Não sou a favor de job, essas coisas, mas, cara, a vida é da mulher também, né? Ela que tá fazendo, ela faz o que ela quiser com a vida dela, infelizmente, né? E também, cara, se ela tá fazendo é porque tem gente que tá pagando, né, cara? Sinceramente, tem gente que tá pagando. E quando tiver gente pagando, vai ter. A mesma coisa de um pedreiro, né? Quando tiver gente precisando que alguém construa a casa, vai ter pedreiro. E, né, a gente muitas vezes pensa assim, a mulher, mas, cara, se tem gente pagando é porque, né? Essa coisa, como é que fala? Se ela tá fazendo é porque tem gente pagando, né? E é isso, tá, galera? Mulher de job é isso. Tem aquelas outras também que muitas vezes são uns caras ricos, né? Cheio da grana, né? Que vai fazer muito sentido com o que eu vou falar depois também, tá? Com esse mesmo tipo de cara cheio da grana. Muitas vezes o cara cheio da grana só quer uma mulher só pra acompanhar ele, tá? Ele tá ciente que ele só vai ter que a mulher só pra acompanhar ele, vai lá, acha a mulher, paga um X pra ela, faz o acordo com ela. Por exemplo, vamos passar tal final de semana juntos em tal lugar. Tal país, tal, sei lá, tal viagem. Ele paga a mulher, ele sabe muito bem que a mulher tá junto com ele por causa disso, tá? Porque ele pagou, tá? Como acompanhante, o cara tá muito ciente, né? Sabe que, né? É pra isso, né? Certo. Aqui a gente fecha a mulher do job. Bom, agora eu quero falar pra vocês da mulher interesseira, cara. Essa daí é foda, cara. Sinceramente, é foda. Bom, o que é a mulher interesseira? A mulher interesseira é a mulher que muitas das vezes ela entra na vida da pessoa, não mostra interesse logo de cara, tá? Depende muito, mas, cara, a maioria é desse jeito, tá, galera? Quando entra no assunto de mulher interesseira, não tô falando da mulher de valor, tá? Eu sei que tem muita mulher de valor, de princípios também, que mas, cara, é esse tipo de pessoa. Ela segue esse padrão. Ela entra na vida do cara, principalmente quando o cara é bem financeiramente, tem uma estabilidade boa. Ela entra ali na vida do cara, logo de cara, ela não demonstra, né, que ela tá com interesse, que ela tá querendo alguma coisa. Ela entra assim na vida do cara numa boa, né? Muitas vezes numa boa. E, cara, aos pouquinhos ela vai conquistando o cara e vai conhecendo, o cara também vai conhecendo ela, né? O que acontece? Se o cara não pega ali logo no início, né? Que ela é esse tipo de mulher, normalmente, cara, quando o cara percebe já é tarde demais, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu conheço, né, alguns amigos, colegas, que aconteceu isso. O cara conheceu uma mulher, tinha uma estabilidade financeira muito boa, conheceu a mulher, o que aconteceu? Aí foi se relacionando e foi desenvolvendo, né? E, sabe, muitas vezes ela não dava muita cara, normalmente, tipo assim, não dava muito na cara que ela era esse tipo de mulher, né?
Ela só ficava ali, vamos dizer assim, no neutro ali, né? Eu acho que pra não, né? Não sei qual que era o objetivo dela. Aí aconteceu, conforme foi indo, desenvolvendo a relação, né, desse amigo meu, né, que eu tô falando, ela começou a demonstrar alguns sinais, né? Aí eu falava pra ele, ó, mano, dá uma reparada nisso, dá uma reparada nisso, que tá alguma coisa estranha. Mas ele, não, tá tudo bem, ela é assim, assim, assim. Aí tá bom. Aí passou um tempo, esse cara foi morar junto com ela, né, na casa. E eu lembro que ela, tipo, sempre falava assim, ai, a gente tem que casar, tem que casar, tem que casar. E o cara foi, né? Foi na ideia dela, acabou casando com ela, né? E o cara tinha uma estabilidade financeira legal, tinha um carro, né? Tinha os bens dele, tudo. E o que aconteceu? Aí logo depois que ele casou, cara, essa mulher começou a mudar, sabe? Começou a mostrar uma pessoa totalmente diferente do que ela era, sabe? Eu acho que isso encaixa um pouco com pessoa narcisista também. Mas começou a mudar totalmente o jeito que ela era com o cara. E aconteceu. Aí chegou uma hora que eu também tava ficando insuportável, ela tava querendo gastar mais do que tipo, o cara conseguia, sabe? Ela começou a ostentar muito, né? E o cara não tava conseguindo. Daí o cara pegou e falou assim: ah, mano. E tava tendo muita confusão, né? Tipo, ela no começo da relação era uma coisa, né? Ali, até mais ou menos na metade da relação, era ainda aquela mesma pessoa do começo, mas depois que casou, eu acho que depois que ela conseguiu atingir o objetivo dela, que era o casamento, que eu acho que é justamente conseguir arrancar o bens do cara, né? Eu sei que tem muito tipo de casamento, tem separação total de bens, né? Não sei tu. Eu acho que tem aquela. Ah, tem vários tipos aí, né? Mas o cara não, né? Eu acredito que ele não fez esse acordo desse casamento ali de separações de bens, tá? E o que aconteceu? Começou a ter briga, desentendimento. Aí foi a hora que ela pegou e falou assim: não, não quero mais, não quero mais. É, vamos separar, não sei o que lá. Daí o cara falou assim: ah, tudo bem, vamos separar então. Mas daí o que aconteceu? Adivinha só? Ela falou assim que queria a metade das coisas dele, sendo que quando ela entrou na relação, o cara já tinha tudo já, entendeu? Não é que, tipo, os dois construíram junto, né? Porque é justo, se os dois entrarem na relação e construir junto a relação, cara, eu acho justo separação sim, tá? Mas, cara, o cara que conseguiu, né? O cara que já tinha as coisas, ela só entrou, ele só pegou tudo pronto já. Aí o que aconteceu? Queria a separação de bens, queria a metade do carro, a casa, sabe? E fora ainda que o cara não tinha filho. Imagina se tivesse filho, né? Aí o que aconteceu? O cara se fudeu, mano. Se fudeu normalmente. Porque, cara, a mulher, desde o começo da relação, cara, eu acho que entrou com interesse já nisso, né? Porque, cara, estranho, né? Logo depois que casa, passa alguns meses, assim, a mulher já começa a mudar, já depois não quer mais, né? E o cara, infelizmente o cara foi bobão, caiu nessa e, e acabou, né, perdendo as coisas. Por isso que eu falo pra vocês, cara. Nessa questão, não sei se vocês entenderam até aqui, mas tipo, a mulher, né, a do job, quando você entra na relação, quer dizer, quando você vai ter alguma coisa com ela, você já sabe que é aquilo, mano. Você tá pagando, ela vai oferecer aquele serviço e pronto, entendeu? A mulher interesseira, cara, fala moralmente, cara, nessa questão, se com o homem, tá? Ela entra assim com mal intenção, cara, e fode a vida do cara, mano, fode, mano. Muitas vezes o cara fica aí apaixonado, tudo, né, e acaba se fudendo. E assim, galera, agora a questão comigo, cara, aconteceu algo bem parecido também, tá? Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, é, eu acho um pouco também foi erro meu de eu ter me relacionado um pouco cedo, até demais, tá? Mas eu conheci essa pessoa, e cara, e foi indo, e as pessoas falavam pra mim, ah, essa menina é interesseira, essa menina não sei o quê. E eu falei, mas caramba, mas não é, não demonstra isso, não sei o quê. E foi indo desenvolvendo a relação, a gente foi indo junto, tudo. E, cara, eu acho que ficamos 5 anos juntos. Depois de 5 anos juntos, cara, eu fui morar com ela, cara. Fui morar com ela e aí quando eu fui morar com ela, né, a casa era do meu pai, né, no caso. A casa era do meu pai, tava no nome dele. Só que eu acho que ela pensava que tava no meu nome. Tinha o carro também, que ela pensou que tava no meu nome, que tava no nome da minha mãe, no caso, né, dos meus pais, que eles são casados. E, cara, e foi. Esses 5 anos foi uma maravilha a nossa relação, sabe? Foi uma maravilha, não tem. Só que depois, quando a gente foi morar junto, o que aconteceu? Ela mudou totalmente. Eu não sei se na cabeça dela ela pensou que tava morando junto, que ela ia conseguir, né, ter as coisas, porque as coisas estavam no nome, né, meu, não sei o que ela pensou, senão na lei, né, por estar morando junto, a pessoa que ia arrancar as coisas do meu pai. Cara, esse menino mudou, cara, mudou totalmente.
E cara, eu estranhei, né? E começou a ter briga, briga, briga. Era outra pessoa, né? Durante 5 anos que eu namorava com ela. Depois que eu fui morar junto, era outra pessoa, cara, quando eu fui morar junto. Mano, essa menina incrível, mudou e durante assim, de 5, 6 meses, ela mudou totalmente depois que foi morar junto. E, cara, começou a brigaiada, brigaiada. Aí no fim, na hora da separação, a gente separou, né? Ó, os bens que eu comprei, né? Ó, mesa, sofá, micro-ondas, todas essas coisas, móveis, essas coisas, era tudo eu que comprei, né, mano? Tudo eu comprei pra gente morar junto, porque não, ela tinha uma situação financeira um pouco menor, né, no caso. E, cara, aí chegou a hora da separação, o que que ela queria? Ela queria a casa e tipo assim, todos os móveis da casa, cara. Aí eu falei, puta que pariu, mas como assim? Daí nem tem como. Aí ela rateou que ia levar, queria a casa, eu falei assim, mas a casa nem tá no meu nome. Aí ela ficou brava, né? Eu falei, como assim não tá no seu nome? Eu falei, não, não tá no meu nome, pode ver. Cara, essa menina foi um saco, cara, de verdade. Ela foi na justiça, foi me procurar advogado, foi não sei o que, pra querer as coisas que tinha, sabe, mano? E que nem eu falei pra vocês, se fosse casado, se a gente tivesse conquistado junto, construído junto, eu acho justíssimo, cara, separar o seu aqui e o seu aqui, né? Por isso que eu. Ai, tem gente ligando aqui, pera aí. Por isso que, tipo assim, eu acho. Caramba, o cara ligou aqui, não sei que número ele ligou, perdi a linha do raciocínio. Mas voltando aqui, né, o assunto, por isso que eu acho justo, cara. Nessa questão que eu falei, né? Dois construídos juntos, tá certo, mano. Agora, no caso, nesse tipo de caso que nem eu citei aqui pra você, mano, não é justo, mano. E, cara, normalmente esse tipo de mulher, mano, interesseira, cara, elas fazem isso. Ela entra na vida do cara, é uma outra pessoa, desenvolve relação, ela nem demonstra nada. Aí depois que ela consegue chegar no objetivo dela, ela se transforma, muda. E, cara, eu quero que vocês comentem aí se você já teve essa experiência, se já teve algo parecido, né, nessa questão, tá? Se já aconteceu isso com você, algum parentesco seu, sei lá, algum conhecido, se isso já aconteceu, algo parecido. E, cara, eu, sim, na minha opinião, cara, eu, tipo assim, né, é claro que a mulher, e eu acho, né, na minha opinião, mulher de job que faz os programas, as coisas dela, eu não acho uma coisa de mulher, tá? Uma mulher de valor não faz isso, cara. Mas, cara, moralmente, na vida do homem, é nessa questão que eu tô falando, na vida do homem, se a mulher, por exemplo, do job, entra ali, você paga ela, você sabe, né, o objetivo dela, o que ela vai fazer, o cara tá ciente também, né, a mulher não tá dando golpe no você, entendeu? Já a mulher interesseira, é diferente, mano. Ela entra nessa vida, quer, né? Relaciona atrasa a vida do cara. Imagina uma pessoa dizer, que nem eu citei pra vocês, 5 anos, cara, na vida, atrasa a vida de qualquer um, mano. Atrasa a vida de qualquer um, de verdade. Mas, mano, é isso, tá? Eu não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, tá? Tô começando a fazer um vídeo aqui conversando, expondo minhas opiniões aqui, tá? Eu tô errando às vezes, né? Na hora da fala, às vezes eu confundo aqui. Mas é isso, tá, galera? Abri a câmera aqui, comecei a conversar com vocês aqui. Espero que vocês curtiram. Comentem o que vocês acham desse caso aí que eu falei pra vocês, tá? E foi isso o vídeo, tá? Até mais.